Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa onde nós, síndicos 5 estrelas, debatemos o dia a dia condominial. O tema de hoje, logo depois da vinheta. Roda aí, diretor. Antes do tema, eu queria pedir para que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as novidades que acontecem aqui na Conde TV. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados que não só o síndico, como também os condôminos têm que tomar neste inverno que está se iniciando. Coisas relacionadas ao consumo de gás, instalações elétricas, manutenções que são necessárias aí. E por conta disso eu queria aproveitar que nosso grande amigo Gustavo Monetti está de volta ao cenário, de volta ao seu púlpito aqui para falar com a gente, cheio do cabelo novo, todo bonitinho. 2.500 fios, né? Não, 2.500 fios. É folículos ou furicos? Ele falou que é folículos. Ele falou que é folículos, né? Então tá, eu vou aproveitar que o nosso amigo Gustavo Monetti está de volta e soltar a palavra para ele aí e seus 2.500 folículos, desculpa. Vai lá, Gustavo. Olá pessoal, como vocês perceberam, nosso time aqui estava com saudade de mim, né? E deixando claro aqui, folículo, 2.500 folículo, tá? Só para deixar registrado, viu gente? Vamos lá pessoal, esse tema de hoje é muito interessante porque com esse inverno aí, já a gente começa a receber as medições de gás aí nas unidades e o pessoal começa a estranhar e a assustar. No inverno, normalmente o pessoal deixa o aquecedor configurado numa temperatura limite, lá na temperatura máxima, né? Costuma demorar mais nos banhos e com isso o consumo tende a crescer de forma absurda. E o nosso metro cúbico do gás já não está barato, então a gente vai tratar hoje sobre alguns cuidados, o que fazer, né? A gente sempre alerta aos moradores, aos condôminos, que deixem configurado o aquecedor na temperatura real do banho, né? Muitos deixam muito quente, aí fica controlando com água fria, então você gasta para esquentar e gasta para esfriar, e isso tudo atrapalha o consumo, vai lá em cima, e é esse e mais outros cuidados que a gente vai trazer para vocês aqui. Tu sabe que é importante, até lembrei, eu estava ontem com um rapaz num condomínio que lá inclusive tem caldeira. E a gente estava querendo individualizar isso, tirar a caldeira e botar o aquecedor dentro da unidade. E aí até ele coloca, na minha ignorância eu não sabia que isso era possível também no aquecedor, ele fala de você colocar um misturador dentro do apartamento, né? Não sei se isso é comum aqui, mas tipo assim, lá na Baixada a gente não ouve muito a respeito disso, de colocar um misturador para que você não tenha que ficar esperando a água esquentar durante muito tempo. Então ela mantém a água mais quente e acaba facilitando e o consumo do gás acaba sendo menor. Independente do inverno, na verdade, de repente vale a pena que a pessoa pegue e faça uma cotação em cima disso, né, para ter uma noção. Eu até pedi um orçamento para ele para ver como é que fica, para a gente poder fazer essa instalação. Então, eu costumo usar um exemplo para tentar tornar a coisa um pouco mais didática para o condômino, para ele conseguir entender essa questão, a relação do consumo de gás no inverno. É como pega uma jarra, coloca 1 litro de água, bota para ferver no fogão da casa dele. Ele vai levar lá 5 minutos. Se você pegar essa mesma jarra da geladeira, ela vai levar 7. Se você pegar a mesma jarra do congelador, vai levar 10. Entendeu? Então, quanto mais fria a água, mais tempo ela vai levar. No caso do aquecedor, é uma situação um pouco diferente, porque ele precisa chegar naquela temperatura quase que de imediato. Então, ele vai calcular o quanto de gás ele vai injetar no aquecedor para fazer com que a água eleve aquela temperatura. Então, se ela entrou mais fria, ele vai jogar mais gás, consequentemente vai ter um consumo maior. Então, é uma situação que eu procuro colocar para o pessoal, para eles entenderem o porquê que a gente tem esse aumento de consumo de gás nos períodos mais frios do ano, e isso vai mudando conforme a temperatura vai esquentando. E as pessoas elas não podem esquecer que a água que chega no apartamento delas é uma água que está o dia inteiro, a noite inteira, lá no topo do prédio, sofrendo com vento, com frio, com temperaturas baixas. Então ela está numa temperatura muito mais baixa do que o normal. E até uma situação que eu até dei de exemplo, e isso eu verifiquei com algumas empresas e alguns testes, por exemplo, se você tomar banho às 6 da manhã,
você vai gastar X. Se você tomar banho às 6 da tarde, é X menos alguma coisa, Faz porque sentido. durante o dia a água sofreu com caloria. Se você não tomar banho, é melhor ainda que Se não você gasta. não tomar, aí você não gasta. Entendeu? Então são coisas assim que as pessoas, principalmente quando se tem essa questão do aquecedor a gás, já tem que ficar atentas nessa situação. E principalmente aquilo que você colocou muito bem, Gustavo, que é tipo, eu aqueço o aquecedor a 42 graus, aí ela tá muito quente, eu esfrio um pouquinho. Então eu tô jogando gás fora para elevar a água e jogando água fora para esfriar a água. Pra esfriar. Então eu tô jogando meu consumo, tô jogando dinheiro pelo ralo, ou queimando com gás, são coisas assim. Sim. E aquilo que o Walter falou, porque se vocês perceberem aí o tanto, não sei se alguém já fez o teste de colocar um balde debaixo do chuveiro e esperar a água esquentar, né? Eu ver o quanto você consumiu de água até a água chegar na temperatura ideal para o banho. Eu fazia muito disso na época daquele que a gente teve do racionamento da Sabesp. Sim. Era Usava água para outras coisas. Sim, tal. era um balde pelo menos, 2 baldes, dependendo do dia ali, que depois eu usava para outras coisas, mas é bastante água que vai embora também nessa situação. E é muito importante também, né, na verdade, que seja feita a manutenção, né, a limpeza dos aquecedores, né, porque isso reflete diretamente no consumo, assim como o carro, né, assim como o carro está fazendo limpeza dos bicos, né, ajuda a consumir menos combustível, o aquecedor não é diferente. E também, além do que a gente falou bastante de gás aqui, mas também tem um problema com a energia elétrica, né, que ainda tem condomínios, muitos condomínios, os chuveiros são elétricos e também sofre pelo mesmo problema, porque o gás tá com tarifa alta, a energia elétrica também tá, e ainda às vezes vem bandeira vermelha. Então, controlar a temperatura, até revisões no chuveiro, trocar chuveiro, isso também faz parte para ter um consumo mais consciente. Na verdade, manutenção periódica, né, Gustavo? Exatamente. O pessoal, a gente estava até conversando esses dias num condomínio e o rapaz me colocou uma coisa que é interessante até, porque assim, quem faz manutenção no aquecedor? Geralmente as pessoas, elas vão protelando aquilo e gastam. E às vezes não é só o consumo, tem a situação da segurança, né? A pessoa não faz manutenção preventiva, aqueles tubos eles ressecam, então de tempos em tempos você tem que trocar aqueles tubos. E o rapaz ainda colocou para mim assim, por que isso não faz parte, por exemplo, da manutenção do condomínio? Que o condomínio, na verdade, entre aspas, o morador está pagando aquilo também, né? Mas o condomínio vai de uma vez por ano ou de 6 em 6 meses, de acordo com a condição aí, com a exigência, né, da norma de se fazer as manutenções. Por que o pessoal, a gente não incorpora isso na previsão orçamentária e contrata uma empresa que faz? Que tem um prédio lá com 2.000 unidades. O cara vai ficar lá o tempo todo. Quando ele acabar o último, já está na hora de fazer o primeiro. Mas acaba tendo... Ele fala que a preocupação dele é mais pela segurança do condomínio, não necessariamente o consumo, que é aquilo que a gente está falando aqui. Em relação à sugestão do Walter, algo que a gente pode fazer é buscar uma compra coletiva. Né? É buscar um fornecedor e falar, olha, você não vai fazer a manutenção em um aquecedor, você vai fazer a manutenção em 2.000 aquecedores, em 400 aquecedores, e a gente consegue um preço, né, mais acessível e oferta para os moradores. Isso também dá bastante resultado. Eu não sei até que ponto vale a pena a gente se meter na manutenção interna da unidade ou até mesmo trabalhar com uma questão de você trazer alguém para fazer a manutenção. Acho que cabe mais a questão dos lembretes. Você fazer os lembretes, tem que fazer manutenção. Então, até porque o de um tem 1 ano, do outro tem 2 meses e assim por diante. Mas eu acho que essa questão de limpeza dos bicos, sabe aquela coisa quando a gente tinha aqueles chuveiros antigos que a gente ia lá com o palitinho para desobstruir o negócio e tal. Tem que fazer esse tipo de coisa, não tem outro jeito. E uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar também é que a gente, conforme entra no verão, todo mundo vai lá e compra ventilador, ar-condicionado. Chega agora no inverno, o pessoal vai lá e compra aqueles aquecedores, aquelas coisas todas assim, né? Exatamente. E esquece das instalações elétricas e do quanto aquilo consome de energia, não só pela questão da conta, mas também pela questão da segurança. Às vezes você tem aquela situação que você vai, muito provavelmente, a grande maioria desses aquecedores usam aquelas tomadas de 20 amperes e a pessoa fala, a minha só tem 10. Ao invés dele fazer todo o processo de troca, ele faz o quê? Ele vai lá e compra um adaptador
que reduz de 20 para 10. Aí ele estoura o adaptador, estoura a fiação de dentro da tomada, vai lá e arrebenta o disjuntor da casa dele. Então, é assim, se vai comprar um aquecedor, pô, quer ficar quentinho, beleza, porque a casa tá fria, mas toma cuidado com as instalações elétricas, com as tomadas que está utilizando, verifica se a fiação que está por dentro da parede suporta aquela amperagem toda que vai ter colocado, porque o pessoal fala, mas é 110, não interessa se é 110, 220, o que pega dentro do condomínio é a amperagem, se não tem amperagem, se não está dentro da amperagem, vai arrebentar o quadro de energia. A potência daquilo que você colocou, mais do que a instalação suporta. Exatamente. E, inclusive, a gente até continua nessa parte até de segurança. A gente sabe que no inverno, principalmente aqui em São Paulo, faz muito frio, né? E até às vezes no interior aí, tem lugares do Brasil que são muito frios, né? A gente na Baixada sofre um pouco menos com essa coisa da temperatura. E o que acontece? São os aquecedores externos que a gente coloca dentro de um quarto, por exemplo, né? Eu lembro quando meu primeiro filho nasceu, eu colocava um aquecedor dentro do quarto para dar banho nele na banheira. Porque por mais que você esquente a água e coloque lá, você está usando um subterfúgio para deixar aquele ambiente mais aquecido. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você tem que tomar cuidado para não esquecer ligado, né? Não dormir com o aquecedor ligado. Resseca, né? Muito ar, né? Então, em Santos teve um incêndio ali no Canal 5, perto da Pedro Lessa, teve um incêndio de um apartamento na madrugada. A sorte, o marido da moça não estava em casa, estava trabalhando. A sorte é que ela percebeu, porque era ela e 3 crianças dentro de casa. E o aquecedor, não sei se tombou, como é que foi, que na verdade pegou fogo no tapete. E aí incendiou a casa. Ela ainda conseguiu sair, porque ela percebeu e acordou. Mas se ela não acorda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa no inverno de botar um aquecedor externo, um aquecedor portátil dentro de casa e verificar aquilo que o Mauro falou. A sua instalação suporta aquele aquecedor? Porque o aquecedor pode não dar problema, mas a sua instalação, principalmente instalações antigas, né, bitola de fio menor, não tem circuito dividido, e aí não vai. Quando você tem um circuito dividido, você ainda vai ter a possibilidade lá de desarmar o disjuntor e resolver o problema. Mas muitas vezes pode ser que não, derrete o fio, passa uma sobrecarga, uma corrente maior do que aquela que o fio suporta, vai pegar, o disjuntor lá não desarmou, vai pegar fogo na fiação, e aí se você não tiver prestando atenção, tá dormindo, pode pegar fogo dentro de casa. Então isso é para se pensar aí. Olha, tem só mais uma coisa que eu acho que seria interessante de comentar também, que é o seguinte, a gente falou da questão dos aquecedores, do alto consumo de gás, de energia, dos cuidados que a gente tem que ter com a parte elétrica, mas tem mais uma coisinha também que eu vejo muito acontecer nos apartamentos, época de frio, tudo fechado, você toma aquele banho com fumacinha, com vapor e tudo mais. Aí depois começa as reclamações, meu apartamento está mofado, você não está dando ventilação para ele. Eu até brinco com as pessoas e falo assim, poxa, quantos de nós quando éramos crianças que a gente não ia tomar banho na casa da avó e via o teto tudo preto? Toda essa umidade que vai se formando por conta da alta temperatura da água, de tudo aquilo que a gente faz, do vapor da água, e se a gente não deixa uma corrente de ar circulando, vai fazendo com que as paredes vai surgindo mofo, vai surgindo fungos, e aí vira aquele processo de rinite, vira uma série de outras coisas. Então tem que sempre deixar uma ventilação rodando pela casa sempre que possível, e também, se for possível, utilizar essas tintas anti-mofo que hoje a gente tem, não tinha na época da nossa avó, né? Mas hoje você tem a tecnologia, você tem as tintas anti-mofagem, algumas coisas assim, para permitir que você use ela em ambientes adequados, principalmente questão de banheiro, às vezes onde tem aquecedor, ali na região da cozinha, área de serviço dos apartamentos. É uma coisa bem recomendada para as pessoas aí. A diferença de custo não é tão alta, mas e o benefício de durabilidade acaba ajudando nesse sentido. Bom, de mofo, né, e rinite, quem mora em Santos
conhece muito bem, tanto que eu estou com ela, e aí pega a garganta, como diz um amigo meu, tô com a voz daquele Chevrolet 78. Da época da minha avó. Da época da tua avó. E na Baixada, na verdade, não só o mofo do banheiro, mas na verdade é muito mofo dentro dos armários, tudo, e a pessoa tem que lá acaba sendo até constante por conta da umidade. Da umidade. Muito alto, né? Maresia. Tirou uma roupa do guarda-roupa lá, um casaco aí, que a gente quase não usa, e fica guardado lá, esse blazer sensacional do Gustavo. Se ele tivesse no meu guarda-roupa, por exemplo, desde o ano passado que eu não pegaria ele, quando tu pega, só o cheiro já... Doutor Bactéria ia adorar. Adora. Então, o que tu falou, são os cuidados, na verdade, no inverno. A gente tá falando de condomínio, mas para as pessoas, de modo geral, saúde e segurança, né? Então, só reforçando que tudo isso que a gente falou para as unidades, para as áreas internas das unidades, também valem para as áreas comuns do condomínio. Às vezes você quer colocar um aquecedor para o porteiro na portaria, verifica as instalações ali. A academia está o tempo todo fechada por conta disso, mantém uma ventilação ou usa uma tinta específica. Então, para dar uma questão dentro das áreas comuns também, não é só para falar, o morador, o síndico também tem algumas coisas que ele precisa dar uma olhada aí. Bom, pessoal, falamos hoje então sobre os cuidados com o inverno. Mantenha o seu aquecedor em dia nas manutenções, tomem cuidado com a temperatura do banho e no mais dará tudo certo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso programa com o maior número de pessoas possível. Estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa.